Hoje é quinta-feira, dia 16 de fevereiro de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na quinta-feira da sexta semana do tempo comum. As expectativas sobre o Messias é que ele estaria revestido de glória e poder. Mas Jesus mostra-se diferente. Os discípulos tiveram então que fazer um esforço gigantesco para introduzir a ideia da cruz e do sofrimento de Cristo na verdade de que ele era o Messias. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto proposto para a nossa reflexão é de São Marcos, no capítulo 8, versículos de 27 a 33. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejamos, Jesus está a caminho de Jerusalém e pergunta aos discípulos quem ele é para as pessoas. Mas é claro que isso é uma preparação, porque o que interessa é quem ele é para eles, para os discípulos. Essa é uma pergunta crucial. Quem é Jesus? Qual a sua identidade? O povo estava confuso. Os discípulos, na voz de Pedro, sabem a resposta, mas ainda não dão conta de alcançar toda a dimensão, todo o significado dessa resposta. Muitas pessoas ouvem falar ou até confessam, dizem que creem em Jesus, em Deus, mas não o conhecem verdadeiramente e tropeçam, sobretudo, no grande mistério da cruz da dor. São Marcos não fala da declaração de Jesus a Pedro quando ele diz: tu és o Messias. Em outros evangelhos, Jesus diz:
Feliz é você, Pedro. Não foi você mesmo que aprendeu isso, mas foi o Pai que revelou. Foi então uma inspiração divina. E com isso vale a pena pensar, mesmo que aqui neste texto proposto São Marcos não tenha comentado sobre isso. Nós também só poderemos conhecer quem é Jesus, mediados pela inspiração, pela graça divina. Contudo, a graça de Deus não realiza todas as coisas. Então, a graça de Deus desceu em mim, eu já creio, não preciso fazer esforço nenhum, não tenho mais preocupar com nada. Não, é preciso a participação humana e o discernimento para não pensar como os homens. É o caso de Pedro. Recebeu uma inspiração, mas depois, quando Jesus abre o leque e mostra em que consiste ele ser o Messias e como é esta vida e missão do Messias, Pedro pensa como os homens e quer separar Jesus da cruz, do sofrimento. Então, o processo de compreensão do Messias e da sua missão foi paulatinamente acontecendo na vida dos discípulos. As pessoas também não davam conta, porque havia muitas opiniões e sugestões sobre a figura do Messias. E os discípulos faziam parte desta cultura, desta sociedade, deste contexto. A resposta de Pedro, inspirada e correta, ela foi então confrontada por Jesus, ou mais do que confrontada, ela foi ampliada para que eles então compreendessem que Jesus é o Messias, mas não ao modo como a cultura, a sociedade, a religião ali imaginava. Em nosso caminho de crescimento sobre a fé, nós também precisamos ir purificando a nossa compreensão sobre Deus, sobre Jesus e seu agir, sobre os ensinamentos e os mandamentos que o Senhor nos dá. Aí fica sempre essa pergunta. Que bom, porque você já está acompanhando esta academia espiritual e talvez outras reflexões diariamente. Então você já está dando um passo aí nesta purificação, né? Mas ainda mais, você já procurou estudar o catecismo da Igreja Católica, outras pregações, outras formas catequéticas para crescer na fé? Aliás, eu espero ainda, logo que possível, poder fazer um pouco mais aqui na Academia Espiritual, não somente com a reflexão diária da palavra, mas também com um estudo sobre o catecismo da Igreja Católica. Reze por mim e, se Deus me conceder a graça e a possibilidade, irei fazê-lo. Bom, ainda sobre o texto do Evangelho. Como Pedro, muitos cristãos, talvez nós mesmos, não conseguem conceber o caminho da cruz e não aceitam Deus, que é amor, vendo o mundo marcado pelo sofrimento e por tantos problemas. Como eu posso aceitar que Deus é amor se tem tanta gente morrendo inocente, se tem violência, se tem guerra, se tem um terremoto que mata milhares de pessoas? Como é que Deus pode ser bom se permite uma pandemia que mata muitas pessoas e etc. Entender o caminho da cruz e do sofrimento e entender o mistério de Deus. Além disso, este evangelho de hoje também deve nos levar a refletir sobre o sentido e a necessidade do sacrifício expiatório de Cristo. Era necessário que Jesus morresse na cruz para pagar o preço
dos nossos pecados. Em outra oportunidade, vamos meditar sobre isso, quiçá na época da Semana Santa, sobretudo. Rezemos. Senhor Jesus, aumenta a nossa fé e nos permita professá-lo como Messias, o Salvador, nosso Deus e Senhor, mas ao mesmo tempo viver esta dimensão da fé no concreto da história humana. E que nós também possamos, Senhor, compreender o mistério da Tua cruz e de tudo que ela abrange, inclusive também da cruz que devemos carregar como seguidores e discípulos Teus. Dai-nos, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça, a força e a luz do Espírito Santo. E agora a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.